Você já se perguntou quem seria o gênio mais incrível de toda a ficção? Quem consegue resolver problemas que deixariam qualquer humano comum de cabelo em pé? E quem entre animes, filmes e quadrinhos realmente merece o título de mente mais brilhante de todos os tempos? Tudo isso e muito mais você vai ver aqui neste vídeo. Senta a bunda no sofá, Que o Nerdflix tá no ar. Hoje a gente vai embarcar juntos numa jornada pela mente mais brilhante do mundo da ficção. A ideia é simples, vamos contar do 10º colocado até o número 1, mostrando quem é o mais genial, como eles pensam e por que cada um se destacou em sua própria história. Exatamente, tem de tudo aqui: cientistas malucos, detetives brilhantes, estratégias de guerra, hackers incríveis, até gênios que parecem viver em outro nível. A gente vai comparar cada um, mostrando o que cada um faz com o seu cérebro especial. 10. Shikamaru Nara, Naruto. E começando no 10º lugar temos o Shikamaru Nara, o anime Naruto. O cara é preguiçoso pra caramba, mas se você precisar de alguém que resolve problemas complexos e estratégias impecáveis, ele é o seu homem, Breno. Lá ele! Shikamaru consegue analisar milhares de variáveis em segundos e criar planos quase infalíveis, mesmo quando está cansado ou com sono. Ele é a prova de que inteligência não é só memorização, mas pensar rápido, enxergar padrões e antecipar os movimentos do adversário. 9. Light Yagami, Death Note. No nono lugar, vamos de Light Yagami do Death Note. Esse é o cérebro que você não quer enfrentar numa partida de xadrez cósmica. Ele encontra maneiras de manipular e antecipar os movimentos dos outros, usando lógica e raciocínio impecáveis. Light consegue criar planos tão complexos que cada detalhe tem um propósito, e ele consegue manter o controle mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Ele é calculista, frio e estratégico, um verdadeiro mestre do planejamento e da manipulação. 8. Gendo Ikari, Neon Genesis Evangelion. No nosso 8º lugar, temos um personagem que não brilha pela simpatia, mas sim pela frieza e pela capacidade de manipular absolutamente tudo e todos ao seu redor. Gendo Ikari, de Neon Genesis Evangelion, esse cara é a definição de estrategista de longo prazo, enquanto outros personagens da lista resolvem problemas com genialidade imediata ou invenções impressionantes. Gendo se destaca por estar sempre pensando 3, 4 passos à frente, como se fosse um jogador de xadrez que já previu o fim da partida antes mesmo da primeira peça ser movimentada. E o que impressiona no Gendo é como ele usa a inteligência não para o bem da humanidade, mas para alcançar os seus próprios objetivos pessoais. E é justamente isso que o torna tão intrigante. Ele manipula governos, organizações inteiras, aliados e até a própria família para realizar os seus planos. 7. L, Death Note. E aqui no 7º lugar temos um dos personagens mais lendários quando falamos em inteligência dentro da ficção. É claro que estamos falando de L, o detetive excêntrico e brilhante de Death Note. Esse cara não precisa de poderes cósmicos, viagens interdimensionais ou armas futurísticas. O que ele tem é uma mente afiada, lógica impecável e uma forma de pensar que consegue deixar qualquer inimigo sem saída. Desde a primeira aparição, ele mostrou que não é apenas um detetive comum, ele é uma máquina de análise que desmonta qualquer mistério por meio de pura dedução. O que torna ele tão especial é o método estratégico com que ele investiga. Quando surge a ameaça do Kira, um assassino que mata à distância usando apenas um caderno misterioso, ninguém do mundo sabia nem por onde começar a investigar. Mas o L, com apenas alguns padrões de morte e informações soltas, já consegue reduzir drasticamente as possibilidades. Outro ponto genial é como L combina raciocínio frio com a intuição quase instintiva. Ele tem uma habilidade absurda de enxergar detalhes que ninguém mais nota, como o peso das palavras, a escolha de uma frase ou até a chance de uma reação suspeita. Sua mente é tão rápida que ele consegue prever movimentos futuros do inimigo e preparar armadilhas estratégicas sem que o oponente perceba. E mesmo com sua postura esquisita, vícios estranhos e aparência aí desleixada, ele prova que genialidade não tem forma definida. 6. Sherlock Holmes. Continuando a lista, no 6º lugar, vamos de Sherlock Holmes, o detetive mais icônico de todos os tempos. Não precisa nem falar muito, né? Ele observa detalhes que ninguém mais percebe, faz conexões que parecem mágica e resolve crimes que deixariam qualquer investigador normal completamente perdido. O mais interessante é como a inteligência dele vai muito além do racional. Ele consegue entender psicologia, padrões humanos e até mesmo manipular situações para chegar à verdade. Mas também compreender o mundo de formas únicas e às vezes completamente fora da caixa. 5. Kisuke Urahara, Bleach. Chegamos ao 5º lugar e temos um dos personagens mais carismáticos e ao mesmo tempo mais perigosamente inteligente dos animes, o Kisuke Urahara.
de Bleach. A primeira impressão que ele passa é um cara relaxado, dono de uma lojinha, sempre com aquele jeito meio brincalhão e até preguiçoso. Mas por trás do sorriso e do leque que ele vive abanando, existe uma das mentes mais brilhantes de todo o universo Bleach. E o que faz o Urahara tão impressionante é a sua capacidade de estar sempre à frente dos acontecimentos. Ele é um inventor nato, capaz de criar dispositivos e armas que mudam completamente o rumo das batalhas. Foi ele quem desenvolveu o Gigai, corpos artificiais usados para esconder Shinigamis no mundo humano. E também a Kikanshiki, uma máquina que apaga memórias humanas de forma seletiva. Sem falar que ele foi o responsável por grandes avanços no entendimento dos Hollows e da própria Soul Society. Mas não são invenções que o Urahara mostra sua genialidade. Ele é um estrategista nato. Em praticamente todos os arcos em que ele aparece, você percebe que ele já tinha pensado em uma solução antes mesmo do problema acontecer. Lembra da luta contra o Aizen? Mesmo um vilão que parecia invencível teve que lidar com as armadilhas e planos de Urahara, que conseguiu deixar claro que sua mente não perde em nada para os maiores inimigos. E o mais legal é como o carisma dele contrasta com sua inteligência. Enquanto muitos gênios da ficção são frios e sérios, Urahara esconde sua genialidade por trás de piadinhas e um jeito descontraído. Isso faz com que os inimigos o subestimem. E é justamente aí que ele brilha mais ainda. E o cara é tão inteligente que até os erros dele parecem parte de um plano maior. 4. Mayuri Kurotsushi, Bleach. E no quarto colocado, se temos o Urahara, precisamos colocar o Mayuri Kurotsushi, um cientista e inventor que mistura genialidade com uma pitada de loucura. Ele cria tecnologias que desafiam a lógica do mundo, inventa as armas poderosíssimas e ainda consegue usar o seu intelecto em estratégias de batalha. Mayuri prova que inteligência é também adaptar o seu conhecimento para situações extremas, sem medo de quebrar regras ou limites científicos. Por exemplo, ele conseguiu criar uma tecnologia que alterou a própria essência de um Shinigami inimigo durante uma batalha, deixando praticamente indefeso. Sem contar que ele tem invenções capazes de manipular venenos, vírus e até células vivas, transformando qualquer situação em vantagem estratégica. Além disso, ele consegue atualizar o seu próprio corpo e armadura biotecnológicas em pleno combate. Ele literalmente se adapta a cada ataque, aprendendo e evoluindo, o que faz dele um dos espadachins mais inteligentes e imprevisíveis da cultura pop. E olha galera, a partir daqui a coisa vai ficar ainda mais impressionante. Estamos prestes a entrar no pódio com os 3 maiores gênios de toda a ficção. Aqueles que redefinem o significado de ter uma mente brilhante. Vocês já vão acreditar no que vem aí no top 3. 3. Tony Stark, Homem de Ferro. Agora subindo para o terceiro lugar temos Tony Stark, o Homem de Ferro. Esse cara não é só rico e carismático, ele é um gênio da engenharia física e tecnologia aplicada. Criou armaduras que voam, se transformam e enfrentam ameaças quase impossíveis. Mas o que faz Tony se destacar é a criatividade. Ele pega materiais, ideias e situações impossíveis e transforma em soluções funcionais que ninguém mais conseguiria imaginar. Tony é aquele cara que transforma inteligência em poder de forma literal. Ele conseguiu armaduras capazes de enfrentar desde alienígenas até entidades cósmicas, e cada um tem uma função específica, mostrando que ele nunca entra em combate despreparado. Lembra da Hulkbuster? Uma armadura feita especificamente para lutar contra um Hulk fora de controle? Ele criou algo que poderia lutar contra o ser mais forte da Terra sem nem suar. E não parou por aí, o Tony já enfrentou ameaças intergalácticas com uma armadura matadora de deuses, uma armadura gigante capaz de enfrentar um celestial. Cada um desses personagens mostra que a inteligência não é o único tipo de poder. Tem quem resolva crimes, quem lide com ciência de ponta, quem cria estratégias de guerra ou quem invente tecnologia do nada. E olha, a coisa só vai ficar mais insana nos próximos lugares, porque estamos prestes a chegar no top 6, onde a genialidade começa a desafiar completamente o que entendemos como ser humano ou mesmo ficção. Reed Richards, Senhor Fantástico. Agora é hora de falar de um cara que literalmente vive com a cabeça anos-luz à frente de qualquer um. No segundo lugar estamos falando de nada mais, nada menos do que o Reed Richards, também conhecido como Senhor Fantástico. Esse cara não é só um herói, ele é o cérebro que já decifrou coisas que até os maiores cientistas da Terra jamais sonhariam. O Reed é considerado pela própria Marvel um dos seres mais inteligentes de todo o universo, capaz de teorizar sobre espaço-tempo, criar máquinas interdimensionais e até mesmo projetar tecnologia que o próprio Tony Stark já admitiu não entender completamente. E não para por aí, porque o Reed não se limita a inventar tralhas futuristas. Ele já solucionou crises cósmicas, encontrou brechas no multiverso e foi um dos primeiros a explorar a Zona Negativa, um dos lugares mais perigosos e misteriosos da Marvel. Além disso, sua mente estratégica faz com que ele seja não só o cientista do grupo, mas também o líder do Quarteto Fantástico, tomando decisões que definem o futuro de toda a equipe.
O mais impressionante é que, diferente dos outros gêneros da ficção, Reed não pensa só em poder ou ego. Ele busca o conhecimento como ferramenta de proteção e evolução da humanidade. É por isso que o Reed Richards merece estar nesse pódio da inteligência e da ficção. Ele representa a união perfeita entre genialidade científica e coração de herói. Quando ele aparece em uma história, não é só a força elástica dele que impressiona, mas principalmente a capacidade de pensar em soluções que ninguém mais seria capaz de imaginar. Reed é o tipo de personagem que mostra como a inteligência pode sim ser o maior superpoder de todos. Primeiro, Rick Sanchez, de Rick and Morty. E no primeiríssimo lugar temos o Rick Sanchez, de Rick and Morty. Esse é o tipo de gênio que dá medo, porque o cara literalmente entende e manipula o universo inteiro. Ele cria máquinas que desafiam as leis da física, viaja entre dimensões, manipula realidades e ainda faz isso com humor ácido que só ele entende. O que deixa o Rick tão fascinante é que ele não é apenas inteligente, ele é criativo de um jeito que ninguém mais consegue acompanhar. Ele pode resolver problemas impossíveis, mas também causa caos por onde passa. Inteligência bruta combinada com maluquice suprema. Rick é um gênio científico interdimensional que transforma a criatividade em poder absoluto. Ele já destruiu universos inteiros, enfrentou versões alternativas de si mesmo e até controlou entidades cósmicas só com inteligência e tecnologia. Um dos feitos mais insanos do Rick foi criar clones de si mesmo para enfrentar seu eu mais poderoso. E ainda assim sair vitorioso. Ele manipulou linha do tempo, mundos paralelos e até inteligência artificial de formas que fariam qualquer outro herói e vilão parecer iniciante. E chegamos ao fim dessa jornada pelo top 10 das mentes mais brilhantes da ficção. Vimos de tudo: estratégias complexas, invenções impossíveis, deduções quase sobrenaturais e, claro, personagens que nos fazem repensar o que significa ser inteligente. Cada um deles mostrou que a genialidade não é apenas sobre conhecimento, mas sobre criatividade, visão e coragem de enfrentar problemas de formas que ninguém mais ousaria. Exatamente. Do Shikamaru, que planeja cada movimento com precisão, passando por ela e seu raciocínio imbatível, até o Rick Sanchez, que literalmente redefine os limites da ciência e da lógica. Todos nos ensinaram algo diferente, e o mais legal é perceber que cada estilo de inteligência impacta em seu mundo e como a ficção consegue inspirar as nossas próprias ideias e soluções. Então fica a reflexão: inteligência vem de várias formas, e essas histórias nos lembram que pensar diferente pode mudar o jogo, seja na ficção ou na vida real. Se você curtiu, então já deixa seu like maroto, deixa sua teoria nos comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E claro, né, fortalece com um like, não esquece não, e compartilha o vídeo também com a galera que tá ansiosa pro próximo vídeo. E David, não se esquece, Senta a bunda no sofá que o Nerdflix tá no ar.